senão a pessoa esquece, né? Para variar. Gente, eu quero orar com vocês para a gente poder começar, amém? Quero trazer uma reflexão importante daquilo que Deus trouxe para hoje, e hoje a gente vai ter a participação especial aí de duas pessoas também que Deus tocou no meu coração para trazer algo para compartilhar com vocês e depois nós vamos orar, tá bom? Pai, eu quero louvar o teu nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais um dia nas nossas vidas. Pai, obrigada pela tua promessa. A tua promessa nos diz que as nossas forças se renovam, Pai, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E é isso que nós temos visto, é isso que nós temos vivido. Então eu quero glorificar o teu nome, Pai, porque nós temos visto esse milagre dia após dia nas nossas vidas. E nessa noite, Pai, quando nós estamos aqui para profetizar sobre o mês de maio, para entregar ao Senhor as primícias, ó Deus querido, daquilo que nós estamos pedindo, daquilo que nós estamos realmente buscando, dos direcionamentos, para que possamos ser realmente assertivos naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos dentro do nosso chamado, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, que os teus anjos sejam liberados nesse lugar. Pai, opera, Senhor, opera o teu querer e o teu realizar. Que possamos, ó Deus querido, ao longo dessa semana ver a manifestação real dos teus sinais, dos teus milagres, das tuas maravilhas, ó Pai amado. Aqueles que estão buscando por respostas, ó Deus querido, que até amanhã eles realmente possam ter um direcionamento claro e preciso acerca daquilo que eles estão buscando. Pai, abençoa-nos, ó Deus querido, e que nessa noite, cada um que veio aqui com uma expectativa de receber algo diretamente do teu trono, possa sair nessa noite daqui com a resposta que veio buscar, com o direcionamento que está buscando, com aquilo que realmente, Pai, cada um aqui precisa. É o que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Gente, hoje falei que foi um dia forte, né? Não sei como é que foi para vocês ontem. Sempre quando a gente tem esses moveres aqui, que eles são um pouco mais tarde, como é o caso, aí a dificuldade para dormir, porque a gente fica na unção. E aí, dentro desse processo da unção, aí quem que dorme depois? E assim, eu e o João, a gente estava bem cansado, porque na noite anterior a gente tinha ido dormir tarde, a gente teve um final de semana bem tenso. Então, nós estávamos, assim, bem cansados, mas foi difícil dormir, foi difícil dormir. E aí, hoje, durante o dia também, o apóstolo Coraiola, ele estava aqui em casa, então acaba que também a gente ficou ali, né, dando atenção, acordamos cedo, tínhamos algumas coisas para fazer, e foi muito forte, porque na hora do almoço, eu falei pro João, falei, João, já tá tudo pronto aqui. O apóstolo estava no quarto de visitas, né? Eu falei, sobe para chamar o apóstolo, né, para que a gente possa almoçar, né? E o João subiu. E o apóstolo estava terminando umas coisas da live dele, estava terminando de ajustar algumas coisas. E de repente eu escuto, tipo assim, nossa, eu não acredito, não sei o quê, né? E aí o João desceu. E o que aconteceu na hora que ele chamou o apóstolo falou, me dá mais 5 minutinhos que eu tô terminando uma coisa aqui e eu já vou descer. E aí no que o João virou para poder sair de dentro do quarto, ele falou que, o apóstolo falou, ele falou, Flávia, o lugar que tava era assim algo impossível, né? O João disse que virou para sair do quarto, meio que embaixo da porta, assim, perto do. Eu nem sei aonde que é o lugar exatamente, não sei se foi perto do rodapé ali, alguma coisa. O João falou assim que disse que parecia que tinha uma lâmpada piscando, né? Diz que algo estava piscando, literalmente. E no que ele se abaixa, era uma pedra, né? Então, eu até mandei nos grupos, né? É, e nós precisamos compreender isso, né? Que dentro dos 5 ministérios, os sinais, os milagres e as maravilhas, eles nos acompanham. Mas foi a primeira pedra que a gente recebeu aqui em casa, foi a primeira pedra que o João recebeu aqui em casa, né? E isso foi muito forte, né? O apóstolo na hora já ligou para Marili e falou: Olha isso aqui, Marili, você não vai acreditar, né?
já fez aquela festa, porque ele faz isso mesmo, né? E acabou que depois o João também compartilhou com uma outra pessoa que também se move muito nesse sinal, né? Nesse sinal profético. E ele falou para o João, ele falou, João, eu vejo isso como realmente vocês entrando em uma nova janela de unção mesmo. É um novo mover. E aí eu até compartilhei com o pessoal, falei com vocês aqui ontem, mas eu compartilhei com o pessoal da intercessão, porque nós vamos para a Alemanha e vamos para a Itália. Então a gente vai para Frankfurt e depois a gente vai para Milão. Claro, a gente vai fazer algumas cidadezinhas ali em volta, tem algumas coisas para fazer, mas a nossa entrada na Alemanha é por Frankfurt e a nossa entrada na Itália é por Milão. A gente vai ficar ali na região de Milão e na região de Frankfurt. E eu, na minha cabeça, né, eu realmente não tinha esse conhecimento, acho que eu compartilhei com vocês ontem, né, que me chamou muito a atenção, porque Frankfurt é a capital financeira da Alemanha. Então, a capital civil, se a gente pode dizer assim, é Berlim. Mas a capital financeira, onde estão as sedes dos principais bancos, as principais indústrias, todo o movimento financeiro é Frankfurt, assim como no Brasil. A gente tem Brasília, que é a nossa capital, mas São Paulo é a capital financeira do Brasil. E eu estava na minha cabeça que o que sempre me chamou a atenção em Milão? Moda, né? Então, eu fiquei na minha cabeça, é a capital da moda mundial, né? Não, Priscila, not. Cara, eu fiquei assim, eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, mas eu imagino que vai ser algo extraordinário. Porque eu fui pesquisar, eu gosto de fazer essas pesquisas até para entender. A gente está indo para uma missão profética, a gente está indo para uma missão chamada de reino. Então, eu quero entender o porquê que a gente vai pisar em alguns lugares. E Milão é a capital financeira da Itália. Ainda no post lá, né, que conta toda a história, fala exatamente isso, né? Roma é a capital do país, a capital histórica, a capital civil, mas a capital financeira da Itália é Milão. Então, amados, por que que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero que vocês compreendam que realmente nós estamos caminhando em uma nova unção. A gente percebe isso, eu percebo isso, o João percebe isso. O apóstolo veio aqui ontem, né, e ficou aqui com a gente, e ele afirmou isso para nós também, né? Ele declarou isso sobre as nossas vidas e sobre a companhia de Daniel. Então, eu quero dizer para vocês que aqueles que estão dispostos, que estão pagando o preço para que realmente, né, caminhem conosco, não apenas na companhia, mas em todos esses moveres que nós estamos fazendo, queridos, o preço é alto, mas tenham convicção de que a colheita será extraordinária. Então, eu quero incentivar vocês para que aquilo que vocês estão semeando no reino, através das primícias, através desse mover, que vocês permaneçam. Porque eu falei ontem para vocês, muitos ficarão pelo caminho e depois vão olhar e vão se lamentar pelas oportunidades que perderam. Então, vocês que estão aqui, agarrem essas oportunidades, não deixem isso passar. Porque às vezes a gente olha, e o apóstolo falou justamente isso para nós, né? Ele falou: quando vocês, agora vocês entendem todo o processo que vocês passaram, agora vocês estão entendendo todo o processo pelo qual vocês viveram e ainda estão vivendo. Porque isso é a expressão daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. E vocês que estão aqui na companhia de Daniel, eu quero profetizar que da mesma forma, vocês vão colher da mesma espécie, porque vocês estão debaixo dessa paternidade espiritual. Amém? Queria chamar o Marcelo Guariz. Deus tocou no meu coração para que eu pudesse chamar duas pessoas para falar. E aí, sempre é a pergunta, né? Mas o que que é para falar? Você vai falar o que Deus mandar você falar, né? Dentro, claro, daquilo que a gente está aqui nesse mover, você vai falar aquilo que Deus
tocar no seu coração. Então, eu queria chamar o Marcelo Guarizi primeiro para poder compartilhar aquilo que Deus trouxe ao coração dele nesse momento. Obrigado pelo convite, Flávia. Boa noite, meus queridos. Espero que todos me ouçam. Quando a gente recebe o convite só vem com duas palavras: negócios, missão. E daí para frente é só o Pai mesmo que pode nos ajudar, né? Negócios como missão, ou pode ser missão como negócios? Enfim, quem somos nós, meus queridos? Nós somos aqui, antes de tudo, filhos de Deus, mas cada um de nós tem a nossa individualidade. É, uns são CLT, uns são profissionais liberais, outros são empresários. Todo mundo tem aqui a sua função, o seu trabalho, o seu dia a dia. Todos nós trabalhamos para evoluir e ganhar nossos recursos. O que todos nós queremos? Todos nós queremos prosperidade. A gente quer sucesso. A gente quer recursos. Recursos transformam vidas. Dinheiro não é uma praga, não. Se você não está feliz com o seu dinheiro, pode dar para mim aqui que eu vou fazer coisas boas com ele. Dinheiro potencializa quem você é no fundo, né? E a gente busca sucesso. A gente busca andar para frente. Mas como que a gente faz isso geralmente no dia a dia? A gente faz isso com estudo, com pesquisas, imersão, planejamento, Google, inteligência artificial. A gente troca ideia com as pessoas bem-sucedidas. Esse geralmente é o que 90% de nós ou da população faz. Mas onde é que eu quero chegar para vocês hoje? Que é o que eu tenho feito muito nos últimos tempos e que me sinto muito bem e sinto que meu crescimento é ainda muito maior. A gente deixa de lado a inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Mas onde eu encontro essa inteligência espiritual? Você se acrescenta no culto, você acrescenta na palavra. A Bíblia foi escrita aí praticamente há 2000 anos por pessoas que no início eram pessoas como nós, pessoas simples que foram escolhidas por Deus e que desenvolveram os seus caminhos. E hoje, pessoas que a gente acreditaria que não daria em nada naquela época, foram construindo sua carreira e hoje, 2000 anos depois, a gente lê elas. E eu escolhi aqui para vocês 12 versículos na Bíblia que são fundamentados para empreendedorismo, para motivação. Alguns foram escritos por profetas, alguns por discípulos, mas a maioria foram escritos por Salomão nos seus provérbios. Eu escolhi 12, os 12 em homenagem às 12 tribos de Israel, aos 12 anos que a filha de Jairo tinha, e aos 12 anos que aquela mulher que sangrava teve a felicidade de tocar no manto de Jesus. Eu vou falar rapidinho para vocês, não quero me esticar, só quero que vocês fiquem atentos. Aonde eu busco minha inteligência espiritual, ela faz toda a diferença no meu caminho. Eu tive o prazer de 2 semanas atrás trazer essa palavra no culto da Cia de Daniel, e há uma semana atrás eu também levei essa palavra lá no culto da igreja lá, da Pentecostal, lá do Macapá, que eu tive o prazer de ir lá ministrar uma palavra. Eu começo por Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não acredito que alguém tenha alguma dúvida disso, né? Os planos que você entrega ao Senhor, que teu coração diz, teu planejamento lhe permite rabiscar, quando você coloca na mão do Senhor, é Ele que vai te dizer o seu carimbo é aprovado ou não aprovado. Porque quando não é aprovado, é porque Ele sabe que mais um pouco ali à frente, esse plano que você está querendo realizar hoje não vai fazer o mínimo sentido. 2 Timóteo 1,
Versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, toda essa caminhada que você pretende fazer, e isso é um processo para chegar até o sucesso que você gostaria, o que você já vive hoje, mas você ainda quer ir além, não se acovarde. Você é muito mais poderoso do que você pensa. E o amor, o equilíbrio que Deus coloca dentro de você, quando você está na inteligência espiritual, fará com que você chegue no seu destino muito melhor e muito mais inteiro. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Falar é fácil, resolver os problemas dos outros é fácil, dar ideias é fácil, incentivar é fácil, mas o que faz toda a diferença mesmo é seu trabalho árduo. Dizem os especialistas em propaganda que a propaganda é 5% de inspiração e 95% de trabalho árduo. Fale menos, trabalhe mais. Continuamos em Provérbios. Vamos no 21, no 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Planos devem ser construídos em cima de uma rocha, para ser sustentados em tempestades, em ventanias, em marés altas, seja lá o que acontecer. Se você estiver solidificado numa pedra, nada vai derrubar o seu empreendimento. E tenha calma, tenha calma. Plante, espere o sol, espere a chuva, e logo você vai colher. Continuamos em Provérbios 20, 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Meu querido, se você está levantando às 11 horas da manhã e está achando que o alimento vai vir para você de graça, você pode estar até recebendo alguma coisa, mas não é tudo que Deus tem para você. Você está jogando sua missão, seu propósito fora. Tem muito mais coisas te esperando. Levante cedo, se dedique, jamais faltará alimento para você. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens. Alguém já pregou aqui. Dependente se você é um CLT, se você é o proprietário da sua empresa, dependente se você é um médico, um professor, quando você se dedica ao seu trabalho, quando você dá o melhor de você, não olhe que você está fazendo isso a um chefe, a um cliente, a um superior. Olhe que você esteja fazendo toda essa sua doação de energia, de inteligência, com um propósito muito maior, que você está fazendo a Deus. Se Deus é o teu mentor, se Deus é o CEO maior desse mundo, sempre ore, sempre se dedique como se você estivesse fazendo a Ele, não aos homens. Provérbios 16, 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Isso vem com o primeiro versículo que eu li para vocês. A gente planeja, a gente imagina, a gente torce, a gente trabalha árduo, mas o Senhor é o Senhor que sabe quais são os passos importantes para nós. Creia no Pai, sempre. Provérbios 3, de 9 a 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Primícia, oferta, dízimo, colabora com a igreja, ajuda o próximo, estende a mão àquele que precisa mais do que você. Não é que você tenha que dar esperando que vai voltar, mas eu falo para você de coração. Eu faço isso há muitos anos e não faço com uma mão para poder receber de um outro lado. Mas eu nem preciso fazer isso, não preciso nem pedir.
porque toda vez que eu faço, o Senhor me completa de alguma maneira, seja num recurso espiritual, num recurso emocional, numa saúde, num trabalho, num recurso financeiro. Dê, acredite. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Isso é incrível. Continuamos em Provérbio 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Pode ter faculdade, pode ter pós, pode ter MBA, você pode ser um expert, você pode ter tantos anos na estrada, mas não se apoie só no seu entendimento. Existem coisas muito além disso. Se todo o planejamento de nossa vida já foi escrito no livro da vida, do primeiro dia ao nosso último aqui na Terra, aquilo que você está olhando para 2 meses, Deus sabe dele com 5 anos à frente. Seu entendimento tem importância? Tem, mas coloque seu coração na mão de Deus, que Ele sabe realmente o que é importante para você. Provérbios, esse livro é mágico. Provérbios 20:4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Meu querido, você só vai colher aquilo que você plantou. Se vai ser 30, 60, 90, 800 por um, aí é o pai que vai determinar. Mas não plantar nada, plantar pouco, em época errada, querer colher 2 semanas depois, você está perdendo o seu tempo. Você não vai colher nada. A sua frustração vai ser gigante. Provérbios 22:1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Quando você cria a sua reputação, a sua imagem, o seu perfil, quando as pessoas te conhecem por princípios, as pessoas vêm até você por propósito, não por proposta, porque ela sabe quem é você, sabe da sua justiça, sabe da sua integridade, sabe da sua honestidade, sabe que você é confiável. Há pouco tempo atrás eu tive um problema, não pude cumprir um compromisso com um cliente. Expliquei para ele toda a verdade, não foi dito uma mentira. E ele fecha a reunião comigo dizendo assim: fique em paz, Marcelo. Eu acredito em você. Eu sei quem é você. Isso é reputação. Isso se constrói no processo do dia a dia, com muita honestidade. Eu sempre digo: melhor ficar vermelho agora do que ficar branco depois. E para encerrar, meus queridos, Salmo 31:24. O Juliano Panza aí, que tá escrevendo todos eles aí, que depois vai refletir em cima deles, né? Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Precisamos ser fortes e corajosos de verdade. Porque mesmo construindo a sua estrutura em cima da rocha, vem as trevas, vem a negatividade, vem os amigos que não são amigos, vem as palavras de dúvida, vem os fantasmas na sua cabeça. Você pensa em desistir, você pensa que aquilo não está dando certo, aquilo não vai chegar onde você pensa. E aí, se você não for forte e corajoso, as coisas vão andar para trás. E você está perdendo uma grande oportunidade de mostrar ao Senhor a tua fé. A fé é muito fácil falar que tem fé quando a conta está recheada e quando o negócio anda para frente. Mas e quando o negócio anda para trás? E quando tudo parece dar errado? E no fundo está dando errado. Mas esse dar errado não significa que é o final, que é o fracasso, que é a derrota. Muitas vezes esse andar para trás é porque você entrou na estrada errada, a rota está errada. E Deus vai fazer tudo dar errado para você voltar ao básico, iniciar de novo o processo. E ao iniciar esse novo processo, ele vai te mostrar outros caminhos, vai te colocar outras pessoas. E você vai ver que se você vai colher o sucesso lá na frente. Mas você precisa ser forte e corajoso. Confie no Senhor. Meus queridos, espero ter colaborado com vocês. Negócios como missão. Melhore sua inteligência espiritual. Pegue sua Bíblia e devore ela, do princípio ao fim. E tire algumas situações
que pessoas como nós, como eu, como você viveram, mas se transformaram. Se transformaram como? Na Bíblia, na palavra. Porque tudo que você precisa, seja para falar de sucesso, fracasso, dinheiro, comportamento, princípio, tudo, fé, tudo, você encontra na Bíblia. É só ter paciência, indo aprendendo, que ela vai ser uma fortaleza imensa para você. Tempestades virão, mas firme na palavra, com fé, com coragem, você jamais será derrotado. E aquilo que você busca, crescimento profissional, o sucesso, a prosperidade, tudo ficará mais próximo de você. Acredite. Forte abraço, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade, Flávia. Amém, amém, queridos. É tremendo quando a gente entende a maneira como as pessoas usam daquilo que Deus tem entregado na mão de cada um. E o Marcelo, ele é um empresário do reino. Deus tem capacitado ele cada vez mais para ele ter a compreensão de que aquilo que Deus colocou na mão dele, a empresa, as empresas que ele tem hoje na mão dele, tem um único objetivo: manifestar o reino de Deus nessa terra. E aí, gente, não tem como as coisas. A gente vai sofrer as dificuldades, a gente vai ter as provas, teremos, porque somos como Jó, muitas vezes. Passaremos pelo deserto para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas, como o Marcelo disse, nós temos uma fonte da nossa inteligência emocional. E essa fonte é a palavra de Deus. Amém? Aliás, se a gente for ver a Bíblia, né, a gente vai ver que a maioria ali ou era empresário, ou era autônomo, né? A gente vai ver que temos muitos ensinamentos que a Bíblia pode compartilhar conosco. Agora eu queria chamar o Juliano, Juliano Panza, que eu sei que também Deus tem algo para entregar nas nossas vidas através da vida dele. Shalom, amados, boa noite, todos me ouvem bem? Maravilha. Convidar os queridos a abrirem a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse. Isso mesmo, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Essa palavra veio a mim numa manhã do dia 12 do mês 3, ou seja, 12 de março. E ficou se repetindo por vários dias. E eu fiquei intrigado com ela, porque ela veio literalmente da seguinte maneira: Apocalipse 3:14. Desse jeito, assim, Apocalipse 3:14. Tum! Eu abri, comecei a ler e, e fiquei intrigado com essa palavra. Hoje não vai dar tempo, hoje nós vamos fazer apenas um, temos uma amostra do que foi essa mensagem. Mas a Flávia fez o seguinte convite: traga uma palavra relacionada com negócios e missão. E eu confesso que no primeiro momento eu fiquei assim um pouco resistente. Falei, não, mas não é essa palavra aqui. Eu vou pegar outra. Vou falar de Neemias, vou falar de um cara mais empreendedor, pô. E a palavra permaneceu, Apocalipse 3:14. Vai lá, não seja teimoso. Então eu falei, ok, vamos lá, não vou teimar não. Primeira coisa, o livro de Apocalipse desperta mistérios, né? O livro de Apocalipse traz medo, suspense, nossa, apocalipse, é estranho. A gente associa a palavra apocalipse ao desconhecido, às últimas coisas. Mas a palavra apocalipse, ela quer dizer revelação. Lá no grego, quando alguém quer falar eu revelo, fala apocalipto. É um verbo. Então, apocalipse são revelações. Quem que deu essas revelações para o apóstolo João? Inclusive, foi o último dos apóstolos, o último dos 12 a morrer. E também era conhecido como o apóstolo mais querido de Jesus. Por que será que ele foi o último a morrer, né? E teve uma morte ali mais normal do que a dos outros. Quem que revelou para ele?
Quando ele abre o livro de Apocalipse, ele traz 7 cartas para 7 igrejas. E nós vamos ler um trechinho aqui da última carta que ele traz, para a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Mas o que tudo isso tem a ver com negócios como missão? Já vamos descobrir. Apocalipse 3, versículo 14. Acompanhe, por favor. Antes disso, todo mundo achou? Apocalipse 3, 14, todo mundo abriu? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só. Jesus ordena para que o apóstolo João escreva. Ele fala: olha, ao anjo da igreja, esse anjo, o pastor, não, é o anjo mesmo, é o anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Ele está dando uma ordem. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E o texto segue até o versículo 22. Como eu falei, hoje nós vamos ter apenas uma amostra, não vamos ler tudo. Quem já conhecia esse texto aqui? Apocalipse 3, 14 até o 16. A maior parte já conhecia. Por muitas vezes eu ouvi mensagens, pregações, eu ouvi esse texto sendo usado em diversos cultos. E todas as vezes, 100% das vezes, esse texto foi apresentado de uma maneira religiosa e muito, mas muito espiritualizada. Mas espiritualizado de uma maneira descontextualizada da vida. Todas as vezes que eu vi esse texto, ele estava relacionado basicamente a fugir do pecado e participar da igreja. Basicamente era isso. Ah, quem é quente? Quente é quem vai em todos os cultos e quente é quem não vive em pecado. Quem é morno? É quem vai no domingo sim, no domingo não. E quem é frio? Ah, o frio é quem não vai nunca, que não acredita em Deus. Foi mais ou menos assim que eu ouvi esse texto a minha vida inteira. E nessa manhã do dia 12 de março, eu fiquei intrigado. Por que essa palavra veio? Se a gente parar para pensar e prestar atenção, como é que começa o versículo 15? Conheço as tuas obras. Essa tradução obras, no contexto que a gente vive, de igreja evangélica, como é que a gente chama o irmão que trabalha na igreja? Ah, ele é um obreiro. Como é que a gente chama a irmã que trabalha na igreja, que ajuda? Ele é uma obreira. Então, quando ele fala aqui, conheço as tuas obras, o que vem na minha cabeça? Vem uma coisa toda religiosa relacionada à igreja. Só que a palavra que fala obras aqui, lá no grego, é uma palavra chamada ergon. Ergon. Quer dizer trabalho, ação, fazer. E aí eu estava dando uma sondada nessa palavra. Em nenhum momento ela aparece com sentido religioso. E em vários momentos ela aparece com um sentido de realização. E em alguns momentos ela aparece como trabalho com o qual se ganha a vida. A palavra ergó ou ergar, ela tem a ver com produção. Eu confesso que eu resistia um pouco a essa palavra. E até falei para a Sarina. Falei, pô, recebi uma palavra, mas isso lá em março. Recebi uma palavra, estou intrigado, porque, cara, se aquela palavra também tem a ver com o trabalho, é muito massa, é muita pira. Eu estou explodindo aqui minha cabeça. E repito, hoje
Eu não ia trazer essa mensagem, eu ia falar sobre talvez Neemias, mas eu insisti, não vou falar sobre essa palavra. Mas o Senhor falou, é essa aí, Apocalipse 3, vai lá, fala lá, é isso mesmo, não duvido. Esse mês nós temos que tomar cuidado com duas coisas, né? Murmuração e incredulidade. Conheço as tuas obras. Para pensar. O Senhor Jesus escrevendo assim para nós, falando assim para nós. Meu querido, eu conheço o teu trabalho. Eu conheço o teu trabalho. Eu conheço o suor do teu trabalho. Eu conheço o teu empenho. Eu conheço o teu desgaste. Eu conheço a tua semana de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a segunda. Eu conheço o teu trabalho. Cada dia que passa, eu tenho aprendido que muito, mas muito da mensagem da igreja primitiva para nós realmente foi corrompido de uma maneira absurda pela religiosidade. A palavra obras aqui ela deve ser traduzida por ação, por trabalho, aquilo que você faz, aquilo que você produz, aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo. Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. Se a gente voltar lá no Jardim do Éden, depois da queda, o Adão recebeu a sentença: olha, do suor do teu rosto, do suor do teu trabalho, você vai comer. Trabalho, ações, obras. Então, todas as vezes que eu ouvia esse texto, conheço as tuas obras, eu associava a obras religiosas, a obras de igreja, a obras de missão de igreja. Mas o Senhor tem despertado no coração esse entendimento. Sim, é missão, mas não tem nada a ver com religiosidade. E tem tudo a ver com trabalho. Tudo a ver com trabalho. Então, a primeira coisa importante, o primeiro entendimento é: conheço o teu trabalho, conheço as tuas realizações. Pode ser o teu trabalho profissional, pode ser as suas realizações em casa, as suas realizações enquanto ser humano, as suas realizações aqui na companhia de Daniel, mas são os teus trabalhos, as tuas realizações, as nossas realizações. Ok, então, primeira coisa, entender o que é trabalho, entender o que significa essa palavra ergó, ou ergar, e tem a ver com ergonomia, sim, vem aí do grego essa palavra, ergó, trabalho. Segunda coisa, o Senhor conhece. E foi muito legal ouvir os 12 códigos de Marcelo Guarizzi, acho que eu vou fazer depois um slide, os 12 códigos do Marcelo Guarizzi, foi fantástico, Marcelo. Incrível mesmo, que material fantástico. Quanto do que o Marcelo trouxe tem conexão com o que a gente está falando agora, como sempre acontece. Conheço o teu trabalho. O trabalho que nós fazemos não é para o nosso cliente, não é para o nosso pregador, não é para o nosso colaborador interno. Em primeira instância, o nosso trabalho é para o Senhor. Em primeiro momento, o trabalho é para quem? É para Ele. O nosso trabalho é para Ele. Porque nós somos feitos imagens e semelhança dele. Imagem e semelhança do Pai. E o que o Pai fez durante 6 dias? Trabalhou. Durante 6 dias ele trabalhou. Então, quando nós trabalhamos, nós estamos fazendo o quê? Exercendo a nossa
vocação de ser imagem e semelhança dele. Então ele sabe o que a gente está fazendo. E eu preciso agora eu ter essa consciência. Eu ter essa consciência. Quando eu faço para ele. Não faço para mim, não faço para o meu cliente, não faço pelo mercado em que eu estou inserido, não faço para os colaboradores internos e externos. Eu faço em primeiro lugar para ele. O restante é consequência. Agora, a parte que choca. Ele chega e fala assim: eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua produção, eu conheço as tuas realizações. E eu sei que você não é frio nem quente. E aí vem a pancada sobre a igreja de Laodiceia. Eu sei que você não é frio e não é quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente ou frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E uma coisa que me chamou a atenção, porque eu fui pesquisar as palavras ali também, quando ele fala vomitar-te da minha boca, ele fala boca mesmo, ele não está falando do estômago. A palavra estômago é outra palavra. Tipo, estava tão ruim que ele nem engoliu. Estava tão sem graça que ele nem engoliu. Não impactou. Não passou nem da primeira barreira. E aqui eu quero deixar uma reflexão. Temos plantado já, pelo quinto mês consecutivo, as primícias. 2024 é o ano da velocidade, lembrem-se. Olha só, já estamos no mês, entrando no mês 5. Amanhã já é maio. Piscamos o olho, já estamos quase na metade do ano. É mole? O ano da velocidade. Quero deixar uma reflexão. Como eu tenho entregue a minha produção? Nos 12 códigos que o Marcelo trouxe para nós hoje, caramba, quanta coisa importante. Olha, acorde cedo, trabalhe, não meça esforço, planeje, paz. Qual é a qualidade do trabalho que eu tenho entregue? Porque eu tenho feito primícias por 5 meses consecutivos. Eu tenho entregue o dízimo. Eu tenho entregue minhas primícias daquilo que eu recebo. Mas qual é a qualidade do trabalho que eu entrego? Eu sou quente? Eu sou frio? Ou eu sou morno? Caramba, eu sempre ouvi essa reflexão falando de vida na igreja, vida espiritual, pecado. Nunca, nunca, nunca ouvi essa mensagem relacionada ao trabalho. Qual é a qualidade da minha produção profissional? Ela é morna? Como, entregando uma qualidade de trabalho morna, eu espero prosperar? Como eu espero ser abençoado por Deus? Entregando de forma morna. E aí eu falei para vocês, eu fiquei intrigado com essa mensagem. E eu fiquei pensando, mas qual é a característica desse ser morno, de estar morno? Quais são as características? Eu anotei 3. Primeira coisa, no ambiente da construção civil, do qual eu vim, e de certa forma ainda estou inserido no mercado imobiliário, aquele pedreiro que não é muito bom, aquele pedreiro que é mais ou menos, ele é conhecido como meia colher. Mas não é meia colher, meia colher. Pode falar colher, porque colher é muito certinho, é meia colher. A primeira característica de ser morno é ser meia colher. Ser meia colher. Como assim? É ser meia viagem. É não fazer com convicção. E nós ouvimos uma palavra do apóstolo Coraiola no finalzinho do ano passado, né? Lá no Profetizando 2024. E muita coisa que ele falou lá está ecoando aqui ainda.
E ele falou assim para nós: olha, vocês não podem ficar em dúvida entre dois pensamentos. Não fiquem em dúvida, não titubeiem entre dois pensamentos, tenham convicção. Qual é o trabalho que Deus tem te entregue? Qual é o trabalho que Ele tem te vocacionado? Qual é o trabalho para o qual Ele tem chamado você para ser missionário nesse trabalho? Qual é a sua missão? Você sabe qual é, não duvide. Esse mês de missão é um mês de não ter dúvidas. Um caminho, uma direção, um, um pensamento. Não titubeie. Se eu tenho dois pensamentos ou mais, eu sou morno. Característica de quem é quente. Direção, sabe para onde vai. Segunda característica, sem convicção plena. Lembrando também algo que o apóstolo Coraiola nos falou. Ele disse assim: muitas vezes a bênção fica retida por causa da falta de convicção, por causa da dúvida. Característica de ser morno? Dúvida. Será que faço ou não faço? Será que faço assim ou faço assado? Vou fazer ou não vou fazer? Vai numa direção só, vai com convicção. E por fim, a dúvida mesmo, a dúvida plena, que tem a ver com a incredulidade. Será que é isso que Deus quer para mim? Será que Deus vai me abençoar? Amados, é tempo de nós removermos a religiosidade da nossa cabeça, entender que sim, nós somos sacerdotes de mercado. Estava conversando no nosso encontro presencial no final de semana, estava falando até para o Márcio Barbosa, e a primeira vez que eu me aproximei da companhia de Daniel foi justamente pelo apóstolo Coraiola, no seminário aqui em Ponta Grossa. E o tema do seminário era sacerdotes de mercado. Tudo é espiritual. Não religioso, espiritual. Nós somos seres espirituais. Nosso trabalho é espiritual. Eu não posso exercer a minha produção com dúvida. No caminho para Campinas, nesse final de semana, a gente estava indo, quase chegando em Campinas e ouvindo um louvor. E o Senhor falou assim, através daquele louvor, falou assim para mim: eu só quero que você não duvide. Eu só quero que você não tenha dúvidas. Então, ser meia viagem, ser meia colher, ficar pendendo entre dois pensamentos, não ter convicção plena, ter dúvida. Isso é característica de ser morto. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço as tuas realizações. Nessa noite, nessa segunda noite de primícias, que você possa se autoavaliar, que você possa pedir ao Senhor que te mostre se você tem sido quente, frio ou morno no seu trabalho, para o qual Ele te chamou, para o qual Ele te vocacionou, para o qual Ele te preparou. O fazer prova o nosso ser. Então, que nessa noite nós possamos ouvir a voz dele falando: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. E que nós possamos trocar ideia com ele. Como eu disse, essa mensagem era só uma amostra, porque a carta termina com um convite. E eu só vou citar o convite aqui. Lá no versículo 20, ele fala assim, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta do teu trabalho, eis que estou à porta da tua empresa, eis que estou à porta do teu home office, eis que estou à porta do teu trabalho e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ó, ele bateu e chamou teu nome. Se alguém ouvir
a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei comigo. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A solução é simples, é tempo de mesa com o Senhor. Deixa ele entrar no seu trabalho, deixa ele entrar na sua produção, deixa ele entrar na sua empresa. Tal qual o Marcelo falou aqui nos 12 códigos, nos 12 pontos, nos 12 princípios. Deixa o Senhor fazer parte do teu planejamento, deixa ele fazer parte da tua empresa. É isso, meus queridos, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ter essa clareza de que tudo é espiritual, principalmente o nosso trabalho. Que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas empresas. Amém. Amém, Juliana. Eu tô aqui, meu Deus, extasiada, né? A forma como Deus conduz as coisas é muito maluco demais. É só gente que vive mesmo para a gente poder ter a dimensão. Porque o Marcelo ele falou algo, você trouxe algo, e o João ele está participando de um evento que é um evento que é uma escola, né, de negócios. E ele mandou para mim aqui um preletor americano, né, um pregador americano. E ele falou muito sobre produtividade. Ele está falando muito sobre essa questão da produtividade. E algumas coisas que ele falou que o João mandou para mim. A produtividade é o meio de criar riqueza, superar a pobreza e cumprir a comissão da criação. E aí ele traz algo muito forte. Ele fala assim: Deus é produtivo, vocês precisam entender isso. Deus é produtivo. E aí ele fala outra coisa: a riqueza ela vem da produtividade. Ou seja, ter mais dinheiro não quer dizer, não é sinônimo de riqueza. E a maioria das pessoas ainda se perdem nisso, que elas acreditam que o dinheiro é a riqueza. E, na verdade, a riqueza é a produtividade. Então, nós sermos produtivos no nosso trabalho, nós avançarmos, nós prosperarmos, nós fazermos as coisas com excelência, sabendo que tudo aquilo que nós estamos fazendo é para Deus, é isso que nos torna produtivos. E é isso que gera riqueza nas nossas vidas. Amém, queridos? E aí, para a gente fechar, aí a gente vai olhar lá o grande empresário de Deus, né? Todo o processo de Jó. Tudo que Jó passou, vocês já conhecem a história, quem ainda não leu o livro tem que ler, o livro de Jó. E o que mais me chama atenção, que era algo que isso sempre fica na minha mente, né? O quanto nós precisamos orar uns pelos outros. Porque lá em Jó 42:10, depois de toda a conversa que Jó teve com Deus, que ele fala que antes ele conhecia o Senhor só de falar, agora ele conhece face a face, depois de todo aquele diálogo com Deus, aí Jó decide orar pelos amigos. E é aqui que a virada de chave e o cativeiro de Jó muda. É só aqui que a situação de Jó realmente muda, porque fala assim, lá no 42:10, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele tinha. Então, gente, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Você quer ser próspero? Você vai precisar orar por outras pessoas. Então, eu vou abrir a sala simultânea agora. E não tem desculpa, porque amanhã é feriado, você pode dormir até um pouquinho mais tarde. Eu vou dar 10 minutos para vocês, porque a sua oração você precisa aprender, inclusive, a ser objetivo. É para orar, não é para profetizar. Nós vamos profetizar amanhã. Hoje você vai orar. A maioria aqui das salas, pelo que eu vi, vocês estarão em 3 pessoas. Então, vamos imaginar que numa sala tivesse eu, o Marcelo e o Juliano. Eu oraria pelo Marcelo, o Marcelo pelo Juliano, o Juliano por mim. Ok? Orar pelo quê, Flávia? Pelos negócios e pelas finanças. Tá bom? Então, você vai falar o que você faz. Ó, Marcelo, eu sou empresária, eu tenho uma empresa de treinamento, eu atendo empresas e eu estou buscando fechar negócios com novos clientes. E o Marcelo vai orar por mim dentro daquilo que eu colocar para ele, tá bom? Mas vocês precisam ser objetivos.
E não adianta sair. Porque aí a gente começa a ver o pessoal sair, né? E aí é onde perde a bênção, tá? Porque Jó só foi abençoado. Jó só teve a vida dele transformada, mudada, quando ele orou pelos amigos. Então, se você está buscando uma bênção para a tua vida, ore pela vida de outra pessoa, porque com certeza Deus vai mover isso, tá bom? Então, eu vou abrir a sala, gente, 10 minutos, tá bem? 10 minutos a gente volta para poder fechar. E aí, queridos? Foi bênção, né? Tenho certeza que foi. Porque é assim, amados. Quando nós aí conecta, aí mais uma vez a importância, né? A gente conecta com a questão da produtividade. Então é vocês entenderem que a unção de Deus está sobre a vida de todos nós. Não é só sobre a vida do João, da Flávia, do apóstolo Coraiola, não, é sobre a vida de todos nós. E que quando nós clamamos pelos nossos amigos, quando nós clamamos pelas pessoas que estão junto conosco, imagina o que vocês moveram nos céus hoje em favor uns dos outros. E é esse movimento. Então eu vou deixar uma tarefa para você. Essa pessoa pela qual você orou nesta noite, amanhã você vai orar por ela. Amém? Então, amanhã, nos teus momentos de oração, a hora que você estiver no teu trabalho, a hora que você tiver aquele momento que você conecta o teu espírito ali com Deus, você vai de novo pedir para aquela pessoa: Senhor, abençoa tal pessoa. Senhor, como nós oramos ontem, abençoa uma decisão, abençoa uma porta que precisa ser aberta, abençoa a direção que essa pessoa está buscando. Enfim, é como se você fosse fazer um processo de reforçar aquilo que você fez hoje à noite. Amanhã, durante o dia, eu quero que você esteja orando por essa pessoa, porque à noite, queridos, eu tenho convicção que será um grande mover. Amém? Tá falando que a Cibele não conseguiu falar? Cadê? Não conseguiu falar nem nos ouvir. Ah, tá. Problema do áudio? É. Isso, Cris. Daí chama ela para entender e aí durante o dia vocês oram por ela. Tá bom? Amados, vamos orar então para nós encerrarmos essa noite. Amanhã você tem, além de orar pelo seu amigo, pela sua amiga, você vai pedir para Deus, Senhor, eu tenho muitas expectativas para esta noite. Fala comigo, Senhor. Eu tenho muitas expectativas sobre aquilo que o Senhor vai operar. Então fala comigo. Você vai ficar amanhã enchendo o saco de Deus. Sabe assim? Para Deus falar assim: deixa eu preparar a palavra logo para essa pessoa para ela parar de me incomodar um pouco. Porque eu tenho convicção que amanhã o mover vai ser muito grande. Lídia, você quer falar? Isso, Flávia, rapidinho. Eu acho que vocês acompanharam um pouco, algumas pessoas daqui, a questão da saúde do meu pai, né? Que o plano estava negligenciando, ele precisava fazer a cirurgia. E o problema do meu pai era na próstata. Só que aconteceu, assim, um milagre muito grande no dia do culto da Tati, e do Vinícius, que ela pediu para orar e para a gente intencionar, né, no local que a gente queria. E tem acontecido um milagre que a medicina não está conseguindo explicar, que meu pai tinha uma baixa neurológica por conta de um AVC do passado, só que por conta das infecções ele estava mais lento, ele não estava falando, não abria muitos olhos, e os médicos, assim, estão sem acreditar. Ele já saiu da cirurgia falando bem, com os olhos bem abertos, ele não se sentava mais sozinho, com lateralidade, e minha irmã voltou. Ele estava sentado na cama 3 dias depois de uma cirurgia que teve corte. Então, a gente às vezes precisa testificar mais, né? Eu tenho testificado pouco, e eu acho que, muito parecido com o que eu orei para a Laísa,
eu não vou deixar o inimigo me calar. Então, acho que por muito tempo o inimigo tem me intimidado para eu não compartilhar. Mas para vocês crerem realmente, porque o milagre acontece. Assim, o médico tem dito, foi na próstata, mas como a parte neurológica dele melhorou tanto. Amém. Então, Deus tem feito milagres na minha vida, tem multiplicado. Eu também enviei algo agora para o João e para a Flávia, que eu não tive coragem de enviar antes, mas eu li esse livro, que eu fui chamada a atenção lá no México, não foi nem no Brasil, porque eu não tinha lido o livro do apóstolo Israel, que é Diamantes do Céu, e tem muitos milagres que aconteceram, né, na igreja dele. E eu lia o livro e segui o que o livro falava, né? Pedi para os meus anjos me mostrar um sinal, pedi para os meus anjos falarem comigo. E eu achei uma pedra ao sair do banheiro da minha casa alguns meses atrás, quando eu finalizei a leitura desse livro. Eu fiquei em estado de êxtase, assim, em estado de choque. Eu não consegui falar para Flávia, para o João, nem para o Alex eu falei logo. E eu tomei a iniciativa de pesquisar sobre essa pedra, mas quando o João falou, Deus me tocou. Deus disse assim: sabe por que talvez na companhia vocês não veem tanto? Porque vocês não estão compartilhando tanto. Então, acho que a mensagem de hoje é para a gente não ter dúvida de um pequeno movimento de um anjo de Deus, de Deus, do Espírito Santo de Deus. A gente precisa compartilhar. Então, é isso. Lídia, depois coloca a foto lá. É Diamantes do Céu, do apóstolo Israel Becker. Do Israel, Célia. Israel que foi com a gente para. Aliás, gente, quem vai com a. Tem isso, né? Quem vai com a gente para Israel, o apóstolo Israel e a apóstola Arícia também fazem parte da nossa caravana. Então, eles vão estar com a gente. Então, além de tudo, a gente vai ter umas manifestações aí, né? De pedras preciosas, de penas. Então, aproveita que ainda tem vaga, tá bom? Como algumas pessoas, por conta da data ter alterado, algumas pessoas abriram mão da viagem, a gente está com vagas para essa viagem que vai ser sobrenatural. Amém? Queridos, vamos orar? Amo ler. Flávio, o que acha de nos indicar livros? Bora indicar livros. Eu vou ver se eu preparo alguma coisa para amanhã e já trago para vocês, então, algumas indicações poderosas, que a gente também tem que ter critério naquilo que a gente vai consumir, né? Que infelizmente tem muita. Assim como tem muitas coisas boas, tem muitas coisas que. Adriana, a gente tem o Clube do Livro toda quarta-feira. A gente está fazendo caiu lá, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que a gente já está no final agora, e aí em breve teremos novo livro para a gente poder trabalhar. Amém, queridos? Vamos orar então para nós encerrarmos? Pai, eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa noite, Pai. Obrigada pelo teu mover na vida de cada um dos meus irmãos, dos meus filhos espirituais. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida deles. Eu quero te pedir, ó Deus querido, uma noite, Pai. Uma noite de experiências sobrenaturais contigo. Sonhos com anjos. Pai, sim, nós cremos nessa manifestação. Então, aqueles que desejam, Pai, ver essa manifestação, Pai querido, do teu poder, as pedras, as penas, as curas sobrenaturais, nós chamamos a existência, Pai, essa manifestação física, Deus amado, da nossa fé. E te pedimos, ó Deus, que o dia de amanhã seja preparado nos nossos corações, que o nosso coração se torne uma terra fértil para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amados? Se você sentir no teu coração de você lançar uma semente sobre essa palavra que foi liberada, que vocês sintam-se à vontade, nos grupos tem lá o Pix da Companhia de Daniel, tem o nosso Pix, que eu tenho certeza que a semente que você lançar sobre a Companhia de Daniel, sobre as nossas vidas, você vai colher de uma forma extraordinária. Beijo grande no coração de vocês. Amanhã, às 10, estamos aqui para a nossa sala profética. Shalom, shalom.